Olá! Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre álgebra relacional, operações que você pode fazer em uma única tabela ou em duas tabelas. Eu sou a Angélica e essa é a aula 9. Álgebra relacional é a possibilidade de você fazer operações entre essas tabelas. Pode ser uma espécie de operação matemática ou até mesmo usando teoria dos conjuntos. Vamos ver isso nessa aula de hoje e na próxima. Uma tabela sozinha, você já pode aplicar algumas operações nela que são chamadas de operações unárias. Por exemplo, seleção, projeção. Vamos ver já já. E se você quiser trabalhar com duas tabelas, você pode fazer mais operações. Você pode fazer produto cartesiano, união, diferença, interseção, o join. Né? Então, vamos ver tudo isso nas aulas de hoje e na próxima aula, tá certo? Aqui só um desenho para facilitar um pouco, né? O que você pode fazer numa única tabela é a operação unária, seleção e projeção, e operações binárias que você pode trabalhar com duas tabelas de entrada e o resultado ser uma tabela de saída. Vamos começar com as operações unárias. Então, primeira operação, projeção. O que vem a ser projeção? Projeção é quando você quer projetar colunas específicas. Então, para poder você ter um símbolo da projeção, o símbolo usado é a letra π da matemática, nossa velha conhecida da matemática. Produz as colunas que você deseja. Então, a nomenclatura da projeção, a sintaxe, é isso aqui, ó, π, quais as colunas que você deseja e o nome da tabela. Olha só, imagina essa tabela aqui, tabela aluno, que eu estou usando bastante nos exemplos dessas aulas, né? E aí eu tenho, ó, número da matrícula, campo-chave, está sublinhado, nome do aluno, sexo do aluno. Tá aqui minha tabela aluno, tranquilinha, só 5 tuplas, 3 campos, não tem muito mistério essa tabela, tá? Imagina a seguinte situação. Nessa tabela, por algum motivo, eu só quero o nome do aluno. Imagine que eu tivesse 1000 alunos, eu não quero saber número de matrícula de ninguém, nem sexo. Eu quisesse só a coluna, o nome do aluno. Então, se eu quiser só coluna, eu uso a expressão da projeção. Como é que seria isso? Olha aqui embaixo, ó, como é que funciona. Eu coloco π. A tabela que eu quero trabalhar é a tabela aluno, ela vem entre parênteses, e estou interessado nesse momento pela coluna nome do aluno. Então, se aqui existisse um sistema operacional que eu botasse esse comando e eu executasse, né, projete da tabela aluno somente a coluna nome do aluno. Então, quando eu executasse, ia sair o resultado esse aqui. Seria a coluna nome do aluno com todos os alunos existentes naquela tabela. Então, projeção, quando eu quero projetar colunas, eu uso a letra π. Vamos para outro exemplo, ainda na tabela aluno. Olha aqui o comando aqui embaixo, ó. Projete da tabela aluno as colunas número de matrícula e sexo do aluno. Quando eu quiser projetar mais de uma coluna, eu separo por vírgula, tá? Então, ó, projete, número de matrícula, vírgula, sexo do aluno, da tabela aluno. Então, quando isso aqui for executado, qual é o resultado que vai aparecer? Somente a coluna número de matrícula e sexo do aluno. Se fosse para eu executar, compilasse aqui e executasse, o resultado seria esse, tá? Então, projeção, projeta colunas. E isso bem claro. Seleção. Qual o papel da seleção? A seleção, ela já seleciona linhas dependendo de alguma condição que você queira. A seleção, a gente usa essa letra aqui, ó, letra sigma. E a nomenclatura é essa aqui embaixo, ó, sigma, a condição que você quer, nome da tabela. Vamos para o exemplo, que melhora bastante. Vamos lá, minha tabela aluno de sempre, né? Tranquilinha, fácil. Olha aqui que eu estou pedindo, ó. Selecione da tabela aluno todas as linhas onde o sexo do aluno seja feminino. Ou seja, por algum motivo, eu quero saber quantas alunas eu tenho na minha tabela. Então, selecione na tabela aluno todas as linhas cuja coluna esteja preenchida com a letra F. Quando isso for executado, né, a resposta seria isso aqui, ó. Como eu peço para selecionar linhas, ele seleciona a linha inteira. Então, vejam, projeção projeta a coluna, seleção seleciona a linha. Então, como eu pedi a linha da tabela aluno que tivesse somente a coluna sexo do aluno igual a F, ele selecionou todas as linhas cujo sexo fosse igual a F. Então, imagina aqui, a minha tabela original é essa, claro que ficaram de fora o João e o Pedro, porque sexo aqui é o M, né? Então, você seleciona a linha de acordo com alguma condição. Vamos para outro exemplo, olha só. Na minha tabela aluno, a pessoa tem interesse em saber quem da tabela aluno tem o número de matrícula igual a 4. Então, como é que vai ser? Seleção, eu seleciono a linha. Vou aqui,
Quem tem o número igual a 4? A Carla. Então, a resposta aqui vai ser essa linha inteira, tá, gente? Projeção, projeta a coluna. Seleção, seleciona a linha inteira. Então, a resposta disso aqui seria 4, Carla, F, porque eu seleciono a minha linha inteira. Também é possível usar ou e and, gente. Aqui também em álgebra relacional. Olha só o que eu estou querendo aqui. Selecione na minha tabela aluno quem tem número de matrícula igual a 4, já consigo ver que é a Carla, ou quem tenha nome do aluno igual a João, né? Então, a resposta disso aqui vai ser a Carla, porque ela tem número de matrícula igual a 4, e o João, porque ele é verdadeiro para essa condição aqui, número do aluno igual a João. Então, como tinha um ou, né? Ele mostrou esses dois como resposta. Se fosse um i aqui, estou pensando nisso agora, ó. Número de matrícula igual a 4 e nome do aluno igual a João. Qual seria o resultado? Vazio, né? Eu não tenho ninguém que tenha um número de matrícula igual a 4 e se chame João. Então, se fosse um i aqui, que também é possível de fazer i, tá, gente? Em álgebra relacional, seria vazia essa resposta aí. Não iria existir. Aí, galera, é possível você misturar projeção com seleção, né? Eu já estou entendendo que projeção são colunas, seleção são linhas. Então, é possível misturar. Olha só esse comando aqui embaixo. Projete, número matrícula, vírgula, nome do aluno, selecione, sexo, igual a F da tabela aluno. Quando acontecer uma linha dessa grandona, como é que você começa? Você sempre começa de dentro para fora. Ou seja, você vai começar aqui, vai vir para esse caminho intermediário para finalmente vir para esse caminho mais externo, tá? Então, qual é meu objetivo? Tabela aluno. O que é o primeiro momento? Eu quero selecionar quem tem sexo igual a F. Então, esse primeiro comando aqui é o que vai ser executado. Eu até marquei aqui de amarelinho, ó, para facilitar. Então, selecione quem tem sexo igual a F. Tá aqui essas 3 garotas. Após essa seleção aqui, executei esse comando mais interno, é que executo o comando mais externo. Agora, diante dessa pré-seleção que houve aqui, projete somente as colunas número de matrícula e nome do aluno. E aí, ó, a resposta vem a ser essa, tá? Daquela minha seleção que estava aqui, ó, agora projete número de matrícula e nome do aluno. Então, projetou as linhas 1, 4 e 5, porque primeiro eu fiz a seleção e depois que eu fiz a projeção das minhas colunas, tá bom? Então, é possível misturar os dois comandos se assim você desejar. Olha só outro exemplo. Aqui, ó, projete sexo do aluno, certo? Selecione número de matrícula igual a 3 de aluno. Sempre de dentro para fora. Então, qual é a minha tabela? Aluno. Selecione número de matrícula igual a 3, então vai ser o Pedro, né? Marquei de amarelinho aqui. E depois, eu só quero que seja projetado a coluna sexo do aluno. Então, a resposta para esse meu comando todo vai ser o M, que é o sexo do Pedro. Então, é possível, sim, misturar projeção e seleção. Outro comando interessante é a renomeação. Você pode renomear a tabela igual como você renomeia seus arquivos, certo? Então, olha só, renomear, novo nome da tabela e o nome antigo. Nesse caso, olha só, renomei a tabela que se chamava cliente para cliente 2. Ou nesse caso, renomei a tabela que se chamava alunos para alunos da universidade. Então, a renomeação, você usa a letrinha RO. Também é possível fazer operações binárias, operações entre duas tabelas. E aí a gente pode usar tranquilamente teoria dos conjuntos. Vamos ver aqui os exemplos que facilitam bastante. Imagina essa situação aqui. Eu tenho a tabela depósito. Imagina um banco, certo? Que eu tenho clientes do meu banco e meus clientes, de vez em quando, eles vão lá e depositam alguma coisa na conta deles. Então, eu tenho a Viviane, Mauro, João, Linda, Sara e Ted. Essa galera tem conta no banco e depositam sempre que podem. E aqui eu tenho tabela empréstimo. Qual é a ideia? Não necessariamente são pessoas que tenham conta no banco. Pode ser pessoas que vão lá de vez em quando e pedem um empréstimo ao banco, tá? Então, vamos começar pensando assim. Depósito tem conta, deposita de vez em quando. Empréstimo não necessariamente tem conta. Podem ser pessoas que não tenham conta e peçam empréstimo ao banco. E aí você pode usar a teoria dos conjuntos, gente, quando existem duas tabelas. Se houver colunas idênticas, colunas de mesmo tipo, de mesmo domínio, você pode fazer, por exemplo, a união. Olha só o que foi que eu fiz aqui. Eu fiz, ó, projete a coluna nome do cliente da tabela depósito, ou seja, isso aqui, certo? E faço uma união, o usinho normal lá do teoria dos conjuntos, com a coluna nome de cliente da tabela empréstimo. Ou seja, eu quero que você faça uma união desse todinho com esse todo.
Quando eu executar, vai sair uma super coluna no nome do cliente, unindo todas as minhas duas tabelas, tanto do depósito quanto do empréstimo. De mesma maneira, teoria dos conjuntos, eu também posso fazer uma interseção. Olha só, eu quero saber quem são as pessoas que têm conta no banco, depósito, e de vez em quando podem pedir um empréstimo. Então, olha só, projete, nome de cliente da tabela depósito, projete, interseção com projete, nome de cliente da tabela empréstimo. Ou seja, quem está aqui em depósito e quem também está aqui em empréstimo. Uma interseção mesmo. Quem são pessoas que têm conta e pedem dinheiro ao banco, tá? Então, aí, a resposta vão ser pessoas que aparecem nas duas tabelas. Ao executar, as pessoas que estão nas duas tabelas são somente a Viviane, o João e a Sara, tá? E também é possível fazer diferença entre as tabelas. Mesma coisa que teoria dos conjuntos. O que é a diferença? Uma menos a outra. Ou seja, esse comando aqui que eu estou botando, ó, eu quero saber quem está na tabela cliente e não está na tabela empréstimo. Olha como é que é o comando. Projete, nome de cliente, ou gente, desculpa, quem está na tabela depósito e não está na tabela empréstimo, é isso mesmo. Projete, nome de cliente, que está na tabela depósito, menos, ou seja, não está na tabela empréstimo. Eu até marquei de amarelinho para facilitar a nossa vida. Ó. Quem está aqui em depósito e não está em empréstimo? O Mauro, a Linda e o Ted, porque Viviane está, João está e a Sara está, tá? Então, a resposta, quem está em depósito e não está em empréstimo é o Mauro, Linda e o Ted. E eu também posso inverter a ordem. Eu posso fazer o contrário, ó. Eu quero que projete quem está na tabela empréstimo e não está na tabela depósito. Um menos mesmo, ó. Quem está em empréstimo, quem está aqui e não está aqui. Marquei de amarelinho, olha só. Quem tá? Viviane, o João e a Sara. Então, quem está em empréstimo, ou seja, essa galera não tem conta no banco. Ada, Ciro, Jack e Williams, né? Eles estão na tabela empréstimo e não estão na tabela depósito. Então, é possível fazer conta matemática também com tabelas. Então, na aula de hoje, a gente viu essas aí que estão em preto, tá, gente? Na próxima aula, vamos ver essas aqui que estão em vermelhinho, que é para poder a gente finalizar essa tabela de álgebra relacional e teoria dos conjuntos. Tá bom? Até a próxima. Tchau!